quero começar, então, me apresentando um pouquinho para vocês, né? Eu sou hoje uma executiva da Oracle, sou Amanda, sou de São Paulo, né? Eu brinquei aqui com os meus colegas aqui do Senac que para mim é bolacha, né? Mas tá tudo bem, a gente não vai entrar nessa conversa hoje. Mas venho da periferia de São Paulo, né? Eu sou jornalista por formação e fui crescendo aqui na minha carreira no jornalismo e vindo para esse lindo mundo da tecnologia. Lá atrás, ali, quando eu até estava contando para o pessoal aqui da organização, que quando eu fiz o meu trabalho da universidade, poxa, mas uma jornalista, né? Que o jornalista vai olhar para aprender programação? Eu tive que aprender programação para poder publicar as matérias lá atrás, quando os sites não tinham ainda essas carinhas bonitas. E fui me apaixonando por esse mundo, né? Mas foi a educação que transformou a minha vida, assim, porque eu vim de uma comunidade, né, ali do bairro de Itaquera, em São Paulo, e o pessoal conhece muito pelo estádio ali do Corinthians, do time de futebol. Mas os professores mudaram muito a minha vida. Então eu entendi que a educação ia ser o caminho para eu poder ser diferente, para eu chegar lá, né? E hoje eu tenho muito orgulho de poder retribuir. E eu falo que eu tenho pavimentado as ruas para muitas outras pessoas entrarem nesse mundo, né? E para a gente começar, quero fazer uma pergunta para vocês. Então levanta a mão para mim, quem acredita que a tecnologia vai substituir as pessoas? Alguém aqui ainda pensa que a tecnologia pode substituir as pessoas? Muito bom, então a gente já vai começar de uma maneira positiva, né? Porque hoje ainda tem muita gente na sociedade que pensa assim, só que a tecnologia ela tem o seu lado bom. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos entender onde a gente está e de onde que a gente veio, né? Quando a gente olha para as revoluções aí do mundo, e foram revoluções consideráveis, olhando lá para o século XVIII, a gente teve a máquina a vapor. Quando a máquina a vapor ela foi inventada, então começou a primeira revolução industrial. Então os processos de produção começaram ali, né, a ter as máquinas, começaram a ajudar então nesses processos. Então a gente entende que a vida do ser humano mudou, porque é onde foram nascendo grandes fábricas, grandes centros urbanos. Depois a gente vem ali para a eletricidade. Então, a eletricidade ela trouxe ali outros movimentos, né, com o surgimento das indústrias, ali a produção em massa, muitas vezes, e também chegou a comunicação, chegou aí então o telefone, né, as telefonistas, outras profissões surgindo, os telégrafos também. Então, a nossa vida já começou a ser impactada e a ter uma comunicação melhor. Aí, quando a gente chega para o século XX, muitos de vocês aqui devem ser do século XX. A gente viu o nascimento do computador e, posteriormente, a gente viu a internet chegar, né? Então, aquele impacto da gente ter acesso a muitos dados, aquele impacto da gente conseguir ter informação muito mais rápido, né? A conexão com a internet, enfim. E isso também foi trazendo outras questões, outros estilos de vida e também, né, outras formas da gente conseguir trabalhar. E depois, século XXI, chegou a inteligência artificial. E, gente, essa é a era que a gente está vivendo hoje, né? É a próxima revolução. E se a gente olha, o tempo de uma revolução para outra, ele foi demorou muito, né? Do século XIX, depois século XX, aí século XXI, coisas de meses, muitas vezes, a gente já vê transformações, novos produtos, novas tecnologias surgindo. A gente que trabalha aqui com o mercado de educação também, quem ensina inteligência artificial fica doidinho, porque às vezes tem algoritmo que muda muito rápido. Às vezes, coisa de 3 meses, a gente já tem que mudar os nossos conteúdos. Mas a inteligência artificial ela veio para ficar. A gente tem visto aí, então, as máquinas, né, muito mais inteligentes, trazendo outras experiências, trazendo aí os algoritmos, os comandos, outras experiências na vida da gente. Mas também traz esse grande desafio, né? Como que as pessoas e as máquinas elas vão conviver aqui neste processo, né? Como que a gente vai entender o papel dela e ser parte dessa transformação, né? Elas não vão transformar. Ela não vai, na verdade, a inteligência artificial ela não vai substituir as pessoas, mas ela traz uma provocação, né, das pessoas se manterem inseridas nesse meio e acompanharem, então, essa atualização. Então, aqui
não sei quem era das gerações anteriores, mas deve lembrar, quando a gente ia até o supermercado, até o shopping, a gente tinha lá uma cancela, tinha uma pessoa para dar o papelzinho para a gente, né? E aí hoje não mais. Por quê? Porque a tecnologia ela trouxe ali a automatização dos processos. Então, possivelmente, essa pessoa que entregava esse papelzinho, ela teve que aprender outra profissão ou entender como gerenciar aquelas máquinas, por exemplo, para liderar ali aquela operação, né? Então, ela não ficou. Então, a tecnologia ela traz provocações para a gente trabalhar com tomadas de decisão, com questões mais criativas, para esses processos repetitivos serem feitos pelas máquinas. Aqui também um exemplo bem claro da manufatura, né? Antigamente a gente precisava aquelas linhas de produção que tinham, né? Muitas pessoas trabalhando às vezes para produzir um produto, por mais que fosse uma produção em massa. E hoje, principalmente com a inteligência artificial, a gente vê que as máquinas acabam produzindo aí muito desses processos. Então, de novo, é uma substituição? Sim e não. Mas as pessoas elas foram se adequando para outras carreiras, outras profissões. E essas novas profissões foram surgindo. Então, a gente tem algumas profissões que são óbvias hoje, né? Então, por exemplo, um cientista de dados ali, para fazer todo aquele manejo de dados em grandes quantidades, para ajudar em tomadas de decisão. A gente tem os especialistas em segurança cibernética, porque hoje segurança é uma questão também super importante, né? Principalmente essa questão da ética, essa questão das regulamentações. O engenheiro de IA ou de machine learning, né? Então, quem é que programa essa inteligência artificial? Quem é que ensina? Quem é que faz tudo isso acontecer? E o especialista em Martech, né? Da minha época, eu lembro quando eu fui prestar vestibular, muitas pessoas falavam assim, eu vou fazer jornalismo, vou fazer comunicação, vou fazer marketing, porque não tem que saber matemática, né? Foi-se o tempo, hoje os dados estão aí. O especialista em Martech hoje é a conjunção de marketing com tecnologia. Então, hoje a gente precisa, sim, né, dos dados para melhorar a experiência do nosso cliente, a gente precisa dos dados para fazer esse movimento aí acontecer e as informações serem distribuídas também de uma maneira mais inteligente e mais estratégica. E outras profissões não tão óbvias também vieram com as novas tecnologias. Então, o engenheiro de prompt, né, aquele profissional que vai dar o comando para a gente vai entender, então, ali como programar a inteligência artificial e esses comandos serem cada vez mais eficientes, mais inteligentes. O especialista em processamento de linguagem neural também. O pesquisador também de IA. O especialista em ética e direito. Então, ali, quando a gente fala de linguagem, muitos profissionais de letras, muitos jornalistas foram entender a trabalhar com chatbot, a trazer essa linguagem das máquinas para que elas fossem mais humanizadas, parecidas com os humanos, né? O especialista em ética, um papel novo, de repente, uma área nova para os advogados, para as pessoas que trabalham aí com as leis, para entender um pouquinho mais essa parte de compliance. O auditor de algoritmos, né? Porque não é porque a tecnologia existe que ela também não tem que ter uma auditoria, né? Para entender se os dados eles estão ali corretos, aplicados corretamente. Então, é um auditor ali de algoritmos. E essa jornalista que vocês estão vendo aqui na imagem da CNN, ela foi a primeira âncora ali no jornal indiano da CNN. Ela é inteligência artificial, né? Então, até isso, né? Será que é o fim dos repórteres? Talvez, mas também está aí dentro das profissões não tão óbvias. E quando a gente olha para esse cenário, eu acho que, apesar de toda a situação que a gente tem no Brasil, a gente tem que encarar tudo isso como oportunidade. Então, a gente sabe que mais de 4,5 milhões de jovens hoje no país não estudam e nem trabalham, né? A taxa de desemprego no Brasil, na pandemia, ela chegou a quase 14%. Hoje ela está aí entre 7% e 8%. E o problema mais urgente é a qualidade do emprego também. Quando a gente olha para a tecnologia, o impacto dela no mercado, né? O gasto global de TI das empresas vai passar de 5 trilhões. Né? Em 2020 passou de 5 trilhões em 2024. Isso foi um aumento de 6% de um ano para o outro. E a gente entende que a inteligência artificial, esse mercado, ele vai crescer 37% aí, né, entre 2023 a 2030. Anualmente vai ser um crescimento bem rápido. Quando a gente fala da demanda de TI, ela é gigante. A gente tem demanda. Então, aí vão ser necessários 2,5 milhões de profissionais na América Latina até o próximo ano. É muita gente,
né? Muitos projetos, muitas coisas surgindo o tempo todo, mas acompanhar essa velocidade que é o desafio. E quando a gente olha para as universidades, principalmente, para começar, talvez 20%, 30% da nossa população chega, né, até a universidade. Às vezes as pessoas, na maioria das pessoas não tem esse acesso. E as universidades elas não têm capacidade de formar a quantidade de pessoas que o mercado precisa, né? Então a gente tem aí vários paradigmas que o mercado de tecnologia, principalmente as empresas, os governos, têm que olhar como uma oportunidade. E como que as gerações, então, elas entram nesse contexto? E aí vamos lembrar um pouquinho das gerações. Aqui talvez todo mundo já tenha ouvido falar bastante, mas a gente tem ali os boomers. Temos boomers aqui, nascidos entre 46 e 64? Levanta a mão. Temos, ó, boomers aqui junto com a gente. O boomer, então, ele vem do analógico, né? Então, é aquelas pessoas, eu brinco, que guardavam dinheiro no colchão, né? Os nossos avós, os nossos bisavós. Então, eram pessoas que valorizavam a tradição, são os alunos aí ao longo da vida, pessoas que buscam uma estabilidade, né? Que passavam anos e anos construindo as suas carreiras em grandes empresas. Depois a gente tem a geração X. Alguém da geração X aqui, de 65? Ó, temos pessoas também da geração X. Então, são pessoas que têm habilidade analógica, bastante autoconfiança, consumidores céticos, foram os pioneiros que começaram a buscar esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, têm esse espírito empreendedor e são pessoas que começaram já o processo de transição para o digital. Millennials, temos millennials aqui, nascidos de 81 a 95? Ó, temos mais pessoas millennials aqui, eu me enquadro. Millennial vem aí então do digital first, né? A gente fala que é a sobrecarga do mal pago, né? Assim, a gente chega principalmente nos 30 anos e fala, escolhi errado, não dei certo na vida. Muitos millennials ainda saem de casa depois dos 30 anos, né? Ainda acontece esse movimento, mas são pessoas que buscam experiência, que são guiadas por propósito, que estão chegando à meia-idade agora, né? Então aí daqui a pouco alguns millennials já estão aí começando na fase 200. E temos a geração Z. Será que temos geração Z aqui? Nativos de 96 a 2010. Temos geração Z também. Então, nativos digitais. Já nasceram, né, ali com o touch, já nasceram com o celular, com esse contato. São engenhosos, são pessoas que buscam por ícones, né, os iconoclastas. São pessoas mais fluídas, orientadas por valores. E talvez vocês não tenham ouvido falar tanto, talvez não conheçam, mas temos os alfas, né, que são os nascidos de 2011 até meados agora dos 2020. Então, essas pessoas são digital first. Né? O conceito de digital é quando você tem a experiência do mundo, né, da tecnologia, o mundo digital, no mundo físico. Então, são as primeiras pessoas que foram documentadas no nascimento. Né? Então, já eram registradas, os partos passaram, né, os hospitais passaram a adaptar ali para a gente conseguir ver, filmar. São pessoas mais individualistas, pessoas mais hiperempáticas. É um grupo muito mais diverso, inclusivo, que está crescendo nesse mundo do pós-verdade, que foca muito no bem-estar. E temos os betas. Os betas ainda nós não conhecemos, né? Nem todos eles. Ainda é uma geração que está em desenvolvimento, que a gente vai considerar dos anos 2020 para frente. Não sabemos até quando, mas é a primeira geração que vai nascer nesse mundo da inteligência artificial. Né? Então, são os filhos dos últimos millennials e da geração Z. Gente, né? Os filhos, o pessoal já está ficando para trás ali, né? A geração X, os boomers, mas então essas pessoas já estão, a gente fala, né? Quem é dos anos, eu que sou, principalmente anos 90, se olha para trás, parece que foi ontem, né? Os anos 2000, né? Mas não, já passou um tempão, né? E, então, os betas também estão aí e vão ter esse apetite analógico, são as pessoas que vão trabalhar ainda nessas carreiras que ainda não existem. A gente sabe, tem uma estatística de mercado, 80% das novas profissões ainda vão surgir até 2030, nem a gente sabe quais são. Então, a gente vai se preparar para esse futuro. E talvez, que vocês talvez não conheçam, né? Mas existem também os Xennials, os Zennials e os Alphas. Então, são as microgerações aí entre as lacunas dos cohorts. Então, são gerações que pegaram uma parte de uma geração
e uma parte da outra. Então, eles pegaram essas duas características. Então, os Xennials, eles misturaram a infância analógica da geração X com a idade adulta, digital dos Millennials. Eles apreciam os dois mundos. Os Zennials já misturam os valores da geração Y com a sabedoria tecnológica da geração Z. Né? E os Alphas são os filhos dos últimos Millennials e da geração Z. E eles estão crescendo nesse ambiente totalmente digital, são pioneiros aí das tecnologias, dessa integração das tecnologias emergentes com a IA na vida cotidiana. Então, onde que as gerações se encaixam em tudo isso, né? Quando a gente fala de marcadores demográficos, foi-se o tempo, isso vai ficar ultrapassado. Idade, gênero, raça, não vai mais ser o principal fator para definir as pessoas. Né? Isso está mudando no mercado e vai mudar cada vez mais rápido e vai vir com mais força. Então, as empresas, os profissionais vão entender que as habilidades, os comportamentos, os interesses, eles vão se sobressair, vão ser muito mais importantes para avaliar como as pessoas podem contribuir no ambiente de trabalho do que esses marcadores. Então, a gente vai ter ali uma diversidade geracional e de gênero. E a diversidade geracional, eu falo que ela é a diversidade mais democrática, né? Porque ela pega todos os públicos, todas as idades, todas as raças, a parte econômica também, de pobres a ricos. E a gente vai, então, passar por essa fase de aprendizado contínuo e a flexibilidade. Essas, sim, vão ser as novas formas de segmentação e colaboração, né? Principalmente no futuro do trabalho. Então, vamos falar de futuro, né? Futuro do trabalho. O que será que nos espera? Né? Hoje, qual é a única certeza que a gente tem? A certeza que está tudo incerto. Né? A incerteza é a falta de conscientização. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, primeiro, falta de acesso. Nem todo mundo tem acesso a essa informação. É complexo, é um mundo complexo, né? Que é onde você pode fazer muitas coisas, mas é difícil aprender. É complexo, tecnologia ela pode ser difícil, muda rápido, é difícil de acompanhar. A gente também está lidando com o desconhecido. E quando a gente olha aqueles filmes de ficção científica, né, a gente fala muito do que a gente via nos filmes estão acontecendo. Então, às vezes, a gente faz uma ideia errada, né, pensando que a tecnologia ela vai vir, às vezes, para assustar, para, enfim, dominar o mundo. Daqui a pouco a gente vai estar, nosso chefe vai ser um robô, vai ser aquele meio homem, meio robô. Não é bem por aí, mas tudo isso gera incerteza e uma certa falta de conscientização, né? E quando a gente fala de futuro do trabalho, 86% das empresas esperam incorporar inteligência artificial nos próximos 5 anos. Então, 85 milhões de empregos serão substituídos até 2027, mas 69 milhões de novos empregos vão ser criados. A gente vai ter uma perda líquida aí de 16 milhões de emprego. Então, essa é uma provocação, né, de como as novas tecnologias estão nos desafiando para a gente poder fazer com que as pessoas sigam tendo propósito e inseridas no mercado de trabalho, para que ninguém fique para trás. Mas esse é um dado aí do Future of Jobs Report de 2023. E, não sei se todos conhecem, o Yuval Harari. Ele é um filósofo, né? Ele é um historiador, um escritor israelita, e ele fala: o que devemos fazer com todas as pessoas supérfluas, considerando que temos algoritmos altamente inteligentes e não conscientes, que podem fazer quase tudo melhor do que os humanos. Então, aqui ele está trazendo uma provocação, quando ele fala, né, das pessoas supérfluas. É exatamente por isso. Nós temos algoritmos inteligentes, mas o que nos diferencia? A consciência. Né? Os algoritmos, eles não são conscientes. O ser humano, ele tem a consciência, ele sabe, né, a hora de agir, ele sabe preparar para tomar uma decisão. Então, como a provocação aqui dele é o seguinte: como que a gente vai fazer para que todas as gerações, todas as pessoas não fiquem para trás, né, e elas sejam inseridas nesse mundo? Lembrando, né, lembre-se bem dos dados que eu trouxe. O Brasil tem mais de 8 milhões de pessoas desempregadas, e a gente tem um mercado que vai gerar muitas vagas. Então, qual que é o caminho? Qual que é a resposta para essa conexão das gerações, da tecnologia, para ninguém ficar para trás? A resposta é uma só: educação. A educação, ela é a maior oportunidade que a gente tem hoje para se inserir e continuar inserido no mercado de trabalho, seja a profissão que for.
Porque todas as profissões, em maior grau, menor grau, estarão interligadas com tecnologia, né? E eu vim aqui para compartilhar com vocês também algumas boas práticas do que a gente tem feito na Oracle. Hoje eu estou liderando um programa de educação que eu vou comentar um pouquinho mais, mas a Oracle, para quem não conhece, ela é uma multinacional de tecnologia americana, uma das maiores empresas do mundo. Hoje a gente aqui é especialista em toda essa parte de desenvolvimento de hardware, de software, de banco de dados também, de nuvem, né, tecnologia em nuvem, infraestrutura em nuvem, e também agora inteligência artificial. E é uma empresa que nasceu numa garagem em 1977. Hoje o fundador tem 80 anos. E ele acabou de fazer um evento falando de como ele é antenado, 80 anos falando de inteligência artificial, todos os lançamentos que a Oracle tem feito. É uma pessoa admirável. E é uma empresa que tem uma mulher no comando, a Safra Catz, que é a nossa CEO global, também já tem mais de 60 anos. E assim, pessoas super antenadas acompanhando a tecnologia. Então a gente vê que não tem essa questão de é porque é mais velho, é mais jovem, não. Ela pode ser para todas as pessoas. E esse é o propósito da Oracle em todos os nossos pilares da empresa. Transformar o mundo empoderando as pessoas por meio da tecnologia. Então, tanto o nosso pilar de educação, de empreendedorismo, de inovação, de negócios, ele é drivado por esse propósito. E hoje a gente tem várias iniciativas onde a gente conseguiu abraçar jornadas de conhecimento para todos os públicos, todas as pessoas e todas as gerações. E a gente tem aqui alguns programas, inclusive hoje eu falo que a diversidade ela é muito além, Eu não gosto de falar de diversidade, eu gosto de falar de cultura e inclusão, porque a gente tem que entender que o mundo ele é diverso e a cultura, enfim, todo mundo tem que estar conectado, mesmo dentro das suas diferenças. Então a gente tem aqui grupos também de diversidade que tem feito todo um trabalho de cultura dentro da companhia para que todo mundo conviva bem, dentro da sua diferença, dentro da sua diversidade. Então eu quero começar trazendo o que a gente tem feito ali quando a gente fala de conexão de gerações. O programa da Oracle, esse é o GENO, que é o Geração Oracle, ele é um programa que nasceu do intraempreendedorismo. Então foi um projeto que nasceu desde as altas lideranças até os estagiários e é um programa de estágio diferente. A gente contrata as pessoas pela história delas. A gente não olha currículo. Então, o nosso processo de seleção ele é totalmente oculto. A gente não sabe se é homem, se é mulher, se é jovem, se é uma pessoa 50 a mais. E aí, quando chega lá nas etapas de entrevistas, que é uma legal, a gente começa a descobrir todo mundo e realmente a gente contrata, então, pelas histórias. É um programa que abre uma vez por ano e ali a gente está formando os líderes do futuro. Então, é bem legal porque a gente consegue desenvolver de verdade, E teve uma das gerações, acho que 2 gerações atrás do programa, pai e filha concorreram, e entraram no programa. Então foi muito legal, assim, ter gerações. Ano passado, acho que a pessoa mais sênior que a gente tinha no grupo tinha 53 anos. Um estagiário de 53 anos. Parece aquela história do filme, do estagiário. Bem por aí. A gente também tem o Glow, que é uma dos segmentos ali do time de cultura e inclusão, que é um grupo que promove a colaboração entre gerações. Então, são muitas palestras, muito foco em aprendizagem, muita integração, muita inclusão, reconhecendo todas as faixas etárias. Então, é um grupo bem movimentado, que faz bastante ações interessantes dentro e fora da Oracle, mostrando que a gente não tem que ter diferença de idade, não. Quanto mais, melhor. E, fica a dica, tirem foto desse QR Code, divulguem para quem vocês conhecem. A gente acabou de criar um banco de talentos para profissionais 50 ou mais. A Oracle tem feito muitas vagas de contratação afirmativas, não só para mulheres, mas também para profissionais 50 a mais. Então, quando vem as oportunidades, a gente também quer ter os melhores currículos. Então, já aproveita quem tiver interesse, já manda o currículo para a gente, que é uma super oportunidade e está vindo bastante vaga legal aí no mercado. A gente tem o Women in Business também, quando a gente fala de mulheres em liderança. Então, é um programa que eu participei, inclusive, que a gente tem esse objetivo de formar as líderes da empresa. Então, é um programa de formação de 3 meses, bem intenso, bem bacana, com uma consultoria. E a gente já formou 1.300 mulheres. Tanto que eu falei, lembrem, a CEO global da Oracle é uma mulher.
E a gente tem o Oracle for Education. Então, são todos esses pilares, né, que eu falo que são as jornadas de conhecimento que a gente tem na empresa para todos os públicos. Então, o ANCA, eu vou contar um pouquinho para vocês, a gente fala com pessoas de baixa renda e perfis subrepresentados. A gente tem aqui o programa Academy também, que é um programa filantrópico que a gente capacita professores e cede as nossas tecnologias para as escolas, para as universidades. Sebrae aqui é uma empresa também parceira do nosso programa Academy. A gente tem a Oracle for Devs, falando para todos os devs, dos juniors e das sandes até os seniores ali mais especialistas. Temos o Oracle University, que toda a parte de certificação das tecnologias Oracle. Acompanhe as nossas redes sociais, porque abrimos de tempos em tempos também certificações gratuitas. Isso é super caro, né, para um especialista de tecnologia. Então, principalmente uma pessoa que está em transição, começando, pode ser uma oportunidade. Oracle Social Impact também com várias iniciativas ali de voluntariado corporativo, focando no meio ambiente, focando em educação, focando em saúde, comunidades, mas a gente tem muitas coisas legais também para meninas. Sou apaixonada, né? Programas ali, Discovery Data, Sala de Aula do Futuro, Technovation, Laboratório. Então, a gente também está olhando para essas líderes do amanhã, que são as mulheres também em tecnologia. E o Oracle Partner Network, a gente também se sente na responsabilidade de formar os nossos parceiros, que são as empresas que também constroem as nossas tecnologias, aplicam, implementam também em outras empresas. Então, eles também precisam ser certificados e entender um pouco mais. Então, são jornadas de conhecimento para todos os públicos, que já impactaram mais de 2 milhões de pessoas na América Latina. E eu estou à frente deste programa, que é o Oracle Next Education. E dentro desse programa, a gente está falando, então, de pessoas que eu falo que para quem tem vontade de aprender e pressa para trabalhar. Pessoas que nunca tiveram acesso à tecnologia, nunca estudaram sobre isso, mas que enxergam na tecnologia um caminho de transformação social. Né? Então, hoje, a gente tem esse programa 100% online e gratuito. Eu tenho o desafio de formar 40 mil pessoas por ano, em média, na América Latina. E a gente está trabalhando, então, para formar desenvolvedores, pessoas desenvolvedoras aí com perfil entrante no mercado de trabalho. Então, a gente faz todo um processo de mobilização para chegar até as pessoas e furar a bolha e mostrar que a tecnologia pode ser esse caminho de transformação social, porque muitas vezes essas pessoas não se enxergam, né? Falando, nossa, imagina, eu trabalhando num prédio grande, trabalhando na Oracle, vivendo aqui na favela. É possível, por que não? Né? Você tem que estudar. E a gente também cede uma parte das nossas bolsas para empresas parceiras, né, que têm os seus programas de responsabilidade social, os seus programas de diversidade. A gente tem aqui uma executiva do Sebrae que faz parte de uma ONG, por exemplo, que é a MCIO, que são várias mulheres CTOs, né, chefes de tecnologia de grandes empresas, fazendo formação para mulheres, fazendo programas, né, para mulheres em tech. Então, são várias instituições que a gente tem aqui apoiando nesse sentido. Vou falar um pouquinho mais. A gente capacita, então, essas pessoas em lógica de programação, em front-end ou back-end, que são linguagens específicas, né? Tudo que a gente interage, ou aquele código que está ali por trás, e tudo focado em IA também, além das habilidades humanas, as soft skills, que são super importantes. Não é porque a gente lida com máquinas, a gente tem pessoas por trás, né? Então, a gente ensina essas habilidades também e depois conecta essas pessoas com o mercado de trabalho por meio das nossas empresas parceiras. Então, hoje a gente tem 2 turmas por ano. Vamos abrir inscrições logo mais em dezembro para a próxima geração do programa. São aulas gravadas, a gente desenhou toda a metodologia do programa com o nosso parceiro educacional, que é a Alura. Mas não é porque é um programa online que as pessoas estão sozinhas. Então, a gente tem aqui uma grande comunidade no Discord, onde todos os alunos têm acesso aos nossos professores, a própria comunidade se ajuda, os nossos scubas, nossos gerentes de comunidade. Treinamos também uma inteligência artificial, que é a Luri. Então, quem quiser ali também fazer o curso e depois checar os exercícios, a Luri está lá também como melhor amiga dos alunos para ajudar. E é uma experiência completa de quase 700 horas de conteúdo, né, durante uma jornada que dura de 7 a 10 meses e gratuito para as pessoas. A gente prioriza pessoas, então, 18+, advindas de ensino público ou particular com bolsa, priorizamos pessoas desempregadas ou se estão trabalhando que não seja com tecnologia e pessoas de todos os grupos de diversidade também. Então, a gente começa com lógica de programação, ensinamos o ABC da tecnologia, da programação, depois tem a especialização front ou back para inteligência artificial, as trilhas de soft skills, e quem se forma, entrega tudo bonitinho, os exercícios no programa, vai aprender também as tecnologias da Oracle, né? Então, ali, OCI, que é a nossa infraestrutura em nuvem, MySQL no OCI, que é o nosso banco de dados, inteligência artificial na prática,
E até quando rola certificação gratuita da Oracle também, a gente acaba oferecendo quando essas certificações estão disponíveis. E aí os alunos que se formam participam do Emprega One, que é a nossa plataforma de empregabilidade, que é uma outra modalidade que a gente tem para as empresas sem custo no programa. Então, as empresas olham para a gente como pool de talentos, mandam as suas vagas e a gente conecta, então, os estudantes para que eles possam participar dos processos de seleção, dos programas de estágio e tentar aí muitas vezes, a sua primeira oportunidade no mercado de tecnologia. Então, é um programa que já impactou mais de 30 milhões de pessoas dentro das nossas ações de comunicação. A gente já recebeu mais de 500 mil matrículas, temos mais de 30 milhões de horas de conteúdos assistidos na plataforma, quase 80 mil pessoas formadas disponíveis no mercado. Então, assim, se tem empresas assistindo, alô empresas, 80 mil talentos disponíveis para contratação. Temos aí 12 mil pessoas já mapeadas, contratadas, ou seja, que tiveram suas vidas transformadas, e mais de 450 embaixadores voluntários do programa. Né? Então, assim, por mais que eu tenha um time dedicado, a gente tem em 14 países que a gente roda o programa, temos pessoas também apoiando toda essa operação. E aí temos mais de 200 empresas contratantes hoje e mais de 80 empresas com turmas de alunos no programa. Aí também podendo, a gente confia nessas empresas para que elas também preencham as bolsas com as pessoas que mais precisam. Né? Então, quando a gente olha em impacto econômico em salário ano, se a gente considera um salário de um dev júnior ali de 3, 4 mil reais, a gente já impactou mais de 108 milhões de dólares, né, em salário ano na economia da América Latina. Então, em termos de desafios geracionais, comentando rapidamente para vocês, eu dividi em 3 pilares. Por quê? O programa promove inclusão. A gente não tem restrição de idade máxima, 18 mais, e o céu é o limite. Tenho pessoas de 60, 70 anos no programa fazendo transição. A gente tem uma parceria, inclusive, com uma startup que chama Labora, que eles fazem um trabalho lindo de recolocação de profissionais 50 mais no mercado de trabalho. Né? Então, todas as pessoas de todas as faixas etárias têm a oportunidade de se desenvolver. Temos as nossas comunidades, então ninguém está sozinho, ninguém larga a mão de ninguém. A parte de interesse, né, os cursos de tecnologia, eles chamam a atenção dos mais jovens. Mas, hoje, 10% do grupo que está atualmente, a geração 7, que está no programa, tem entre 41 e 80 anos. Então, assim, é um número considerável. Então, a gente entende que a gente precisa buscar ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Por isso que a gente tem os parceiros como a MCIO, ali com grupos de mulheres no programa. A gente tem a Labora com profissionais 50 mais. A gente tem, por exemplo, o Instituto Gueto com pessoas pretas no programa. A TIP, que é outra startup, com profissionais autistas no programa. E é assim que a gente vai construindo esse ambiente diverso também. E flexível, né? Porque as aulas são gravadas e todas as interações ao vivo ficam gravadas. Por quê? Porque cada um tem um corre diferente no dia a dia, né? Então, para uma pessoa 50 a mais, ela tem outras responsabilidades, ela tem trabalho, ela tem família, ela já pode ser que ela esteja começando já com algumas questões de saúde, né? Então não tem, às vezes, aquela disposição para ficar ali online todos os dias assistindo. Ela não pode ser prejudicada por isso. E quando um público jovem também, principalmente agora, essas novas gerações, quando a gente fala de questão de saúde mental. Nem todo mundo está bem o tempo todo. E está tudo bem não estar bem o tempo todo. Então a gente tem que incluir essas pessoas de alguma maneira. Então esses são os desafios geracionais que a gente tem tentado atender também aqui com o nosso programa. E eu quero deixar um case aqui para vocês, para a gente terminar a nossa conversa e a gente poder trocar um pouquinho, vocês fazerem algumas perguntas, que é a Júlia. Né? A Júlia ela é uma aluna que participou do programa e teve a vida impactada logo depois das primeiras gerações do programa. Quem é a Júlia? A Júlia é uma baiana de Camaçari, que veio para São Paulo para passar 3 meses em um projeto de automação industrial e acabou ficando 5 anos. E ela é filha do senhor Valdino, vendedor ambulante. Né? Ele vende mandioca, o aipim, lá na Bahia. E filha da Dona Luzia, que é uma mulher extremamente organizada financeiramente. Sou uma menina que tem muitos sonhos e tecnologia sempre foi um deles. O AME me conectou com a Baia, que é a empresa que eu trabalho atualmente, onde eu comecei como estagiária e hoje eu sou uma profissional, uma analista de performance e uma multinacional. Eu nunca imaginei que a menina que saiu do interior, né, da Bahia iria estar numa multinacional alemã. Então existe um grande antes e depois da Júlia, depois do ano. O programa contribuiu por ter um embasamento técnico e o empreendedorismo. Às vezes a gente acha que é besteira, né? Empreender na nossa carreira é igual empreender num negócio. Então ele me deu muita base para saber o que eu queria fazer, né? A parte mais técnica e como eu poderia me relacionar e conversar com outras pessoas sobre tecnologia. Seja alguém para admirar e nunca se compare.
Lembre que cada um tem um passo, cada pessoa tem uma história e você não é nem pior nem melhor por estar começando com os 40 ou começando com os 18. Então todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem sua história. Encontre pessoas para admirar, encontre uma rede de apoio e vá para a tecnologia, que é o futuro. Bom, essa é a Júlia e a gente tem a história da Isabela. A Isabela é o nosso case, uma profissional 50 a mais. Vocês vão entender a história dela em um minutinho. Oi, meu nome é Isabela, tenho 22 anos e hoje eu trabalho no time de Lift Services aqui da Oracle, que é o time responsável por realizar migrações de carga de trabalho para a Oracle Cloud. Mas minha história com a Oracle começou um pouco antes disso. Na faculdade eu tive contato com a Oracle Academy na disciplina de banco de dados com a professora Simone. Eu cursei FATEC e lá a professora Simone utilizava os cursos da Oracle Academy como trabalhos semestrais e com isso eu tive contato com as tecnologias de banco de dados numa empresa como a Oracle, que é referência nessa área. E eu comecei a gostar muito dessa área e também conheci a Oracle e os valores, a cultura voltada a essas iniciativas de educação e diversidade e sempre pensava, um dia eu vou trabalhar lá. E essa era a frase que eu mais falava para meus amigos. E eu pensava que ia demorar, enfim, anos e anos até que eu realmente conseguisse, mas com muito incentivo das pessoas à minha volta, eu me candidatei a vagas e consegui a oportunidade que eu tô hoje. Quando eu entrei na Oracle, eu conheci um outro programa também voltado à educação, que é o Oracle Next Education. É um programa de formação que auxilia as pessoas que estão ingressando na área de TI ou pensando em uma transição de carreira. E eu pensei muito na minha mãe. Minha mãe, ela sempre acompanhava ali as atividades que eu fazia, via como eu trabalhava na área. E eu comentei sobre o ano com ela e ela pensou, por que não? Fez parte de uma das turmas no ano passado, se formou e esse ano, aos 51 anos, ela ingressou na mesma faculdade que eu cursava, entrando também na área de tecnologia. Então eu acredito que o Academy e o One transformaram a nossa vida e eu tenho certeza que eles vão continuar transformando e inspirando a vida de muitas outras pessoas. Essa é a Isa, tá vendo? A tecnologia pode ser para todas as pessoas, né? Como eu disse, maior grau, menor grau, todas as carreiras elas vão ser impactadas com tecnologia. Então, quem tiver interesse, também recomendo tirar foto desse QR Code. A gente vai abrir as inscrições para o programa. Então, se vocês conhecem alguém que precisa muito de uma oportunidade de estudar, não tem condição de pagar pelos seus estudos, pode ser o caminho. Dezembro, já, a gente abre as inscrições. Então, ajudem também, né, a alguém ter a sua vida transformada e poder entrar nesse mundo tech. Tá bom? Então, quero dizer novamente que eu adorei compartilhar um pouquinho dessas boas práticas com vocês. E estou aqui à disposição, porque eu acredito que é possível, espero que vocês também acreditem que é possível, né? Juntos a gente pode fazer aqui essa transformação e desenhar muitas coisas legais, muitos projetos legais. E me coloco aqui à disposição para perguntas e respostas. Não sei se vocês têm alguma pergunta, estou aqui. Muito obrigada.